Galera, estamos ao vivo em mais uma das nossas aulas e iniciamos também a gravação. Hoje nós temos uma pedrada do digital aqui para vocês, tá certo? Tem conteúdo novo para vocês, tem material para vocês estudarem, tem material para vocês buscarem conhecimento e a gente vai focar hoje no nosso novo conteúdo, tá certo? Conteúdo da aula de hoje para vocês. Eu quero saber se está aparecendo aí para vocês a tela. Estão vendo aí o conteúdo? Beleza, ó. Galera, já tá vendo aqui, só mostrar o joinha que dá certo. Eu já tinha dado uma pincelada sobre isso daqui, mas hoje eu quero formalizar de forma bem organizada a produção desse tipo de conteúdo aqui. Você tem, como eu já tinha explicado a vocês, o nosso curso Redes Sociais para Negócios não é um curso de Instagram, nem de TikTok ou de outra coisa, mas sim, redes sociais são plataformas, ferramentas que a gente utiliza para fazermos negócios. E a gente precisa entender da gestão, tá certo? Porque quem vive de postar conteúdo, ele vai ficar preso à postagem daquele conteúdo numa falsa liberdade, porque quem vive de trend, a trend ela é muito rápida, às vezes ela é 24 horas, às vezes ela é 48, às vezes ela dura 7 dias, e você precisa sempre inovar. Conteúdo precisa sempre ser inovado. Quando eu falo desse conteúdo da rede social, tá certo? Para quem usa esse conteúdo de rede social, precisa realmente sempre estar inovando, se você for viver de conteúdo orgânico, de trend. Quando você utiliza as redes, abre parêntese, plataformas, então, você, quando utiliza elas, aí você entende que você pode fazer delas um grande negócio, ou fazer de múltiplos negócios. Aqui, a gente tem hoje algumas formas de você fazer, de você transformar a sua ferramenta que você tem, em um meio de negócio, e tem algumas formas de você trabalhar no digital, tá certo? Nas duas aulas anteriores, eu falei com vocês sobre a definição do nicho e o processo de validação do nicho. Deixei o exercício claro de como você faz a definição do nicho. O PDF está no grupo. Você sabe como você consegue validar, primeiro, definir o nicho, e depois, na aula seguinte, eu fiz com vocês o processo de validação do nicho. E mostrei as ferramentas que nós utilizamos para validar o nicho, tá certo? As aulas estão gravadas, umas estão ainda em upload, melhoria de qualidade aí para vocês, tá bom? Então, essas aulas vão ser disponibilizadas para quem perdeu o conteúdo. Lembrando que se você fizer definição de nicho e validação do nicho, você tem aí um caminho melhor para trilhar do que você começar à toa. Ninguém começa nenhum negócio à toa. Não entre no digital ou no físico, né, nesse modelo de você ficar pensando, eu vou fazer, não vai se dar certo. Vai se dar certo, eu não sei. Use ferramentas, utilize técnicas para fazer dar certo. É diferente o se dar certo do fazer dar certo. Existe até o meme baseado no medo, que as pessoas dizem assim, e se der errado, vírgula, e se der certo? Aí você vai entender o seguinte, que não é o se, mas é o fazer, tá certo? Não é o se der certo ou se der errado, é o fazer dar certo e é o fazer dar errado. Muitas coisas não dão certo, muitos negócios não dão certo, porque as pessoas fazem eles darem errado. Outros negócios dão certo no físico e no digital porque as pessoas fizeram dar certo, fizeram funcionar certo, tá bom? Não é o se dar certo e não é o se dar errado. É como você está fazendo que vai fazer dar certo ou dar errado. No digital, nós temos algumas formas de trabalhar. Esquecendo o plano de trabalho dentro do mercado físico e olhando agora somente para o digital, tá certo? Vamos dizer que todos que estão aqui querem atuar no digital.
você tem algumas formas para trabalhar dentro do digital. E essas formas, eu vou trazer aqui alguns exemplos, para que vocês podem utilizar ou podem se definir, se encontrar no dia a dia de vocês ou a partir de agora. A primeira forma, que eu deixo destacada aqui, é a chamada expert. O expert é o profissional, é a pessoa que assina um determinado produto e coloca o rosto dela. É a pessoa que tem uma especialidade, ela tem um domínio de um determinado assunto e ela tem um conteúdo que ela leva para as pessoas. E esse conteúdo, ele é vendido em formato de treinamento, em formato de mentoria e por aí se vai. O expert, nem sempre no digital, são pessoas com diplomas de nível superior ou até mesmo com mestrado e doutorado. Tem pessoas que estão no digital, que são milionários, elas se tornaram expert em algum assunto, tanto do mercado digital, ou porque elas são expert num assunto que não tem nada a ver com o digital, mas ela utiliza o digital para fazer uso das ferramentas do digital para vendas, tá certo? Então você vai me dizer assim, professor Raimundo, me dê um exemplo de uma pessoa que ele é um expert e tem domínio, mas não é do digital. Vou abrir aqui a minha tela e vou compartilhar aqui para vocês uma pessoa que eu acredito que vocês já devem ter escutado falar dele, mas eu prefiro que vocês vejam a imagem da pessoa. Vou trocar aqui a apresentação. Pronto. Estão vendo essa imagem aí? Estão vendo o rosto? Deixa eu colocar aqui, ó. Ponto. Pronto. Esse aqui é o Tony Robbins. Ele é expert e ele vende muito no digital. Hoje ele vende muito no digital porque ele utiliza as ferramentas de vendas. O Tony Robbins, ele é autor, tá certo, de alguns livros. Vou colocar aqui os livros, tá certo? Tá aqui, ó. A sequência de livros que o Tony Robbins ele é autor. Você tem aqui, ó, Desperte o seu gigante interior, Poder sem limites, Dinheiro, domine esse jogo e por aí se vai, ó. Que você vê. Ele tem uma esteira de produtos que são vendidos. O Tony Robbins, ele não é o cara rei do digital, não é o formato do digital, ele não é o cara que domina a ciência do digital, mas ele vende muito utilizando as ferramentas do digital. E o Tony Robbins, ele é um autor antigo, tá certo? Para quem não conhece, assim, se a pessoa não estudou ainda sobre administração, negócios, comportamento, desenvolvimento pessoal, ou até mesmo sobre coach, o Tony Robbins, ele é um dos mais antigos. E se você pegar os livros dele, ele vai falar que não tem formação superior, os livros vão falar, é o prefácio de um livro, o cara fala que ele não tem formação na área da neurociência, ele não tem formação em medicina, mas ele fala sobre desenvolvimento pessoal que nenhum outro especialista consegue falar com tanta facilidade e fluidez. Ó. Esses aqui são os livros dele, esses livros aqui têm mais de 20 anos de existência e são livros top player de vendas, tá certo? Então, esse aqui é um cara que tem uma expertise, ele tem uma habilidade, ele é um expert, ele domina um assunto. Então, se você pegar aqui, ó, esses dois livros aqui, que são muito vendidos, ó, Desperte Seu Gigante Interior e Poder Sem Limites, que até tem um documentário na Netflix, se eu não me engano, o documentário é Não Sou Seu Guru, tá certo? O nome do documentário, se eu não me engano, é esse, que fala um pouco sobre a carreira do Tony Robbins. Então, ele é um expert, é uma pessoa que domina um determinado assunto. Então, toda vida que você pensa no digital, uma das formas que você pode pensar é essa do expert, a pessoa que domina um determinado assunto, e esse determinado assunto pode virar um curso, ou pode virar um produto digital. Por exemplo, voltando aqui para o Tony Robbins, a expertise dele virou um livro. Esses livros dele aí tem mais de 30 anos, tá certo? São 30 anos, mais ou menos uns 30 anos. Primeiro virou livro,
já virou treinamento presencial, já virou consultoria, já virou mentoria e também hoje tem os cursos online baseado em todo o conhecimento dele. Então, você tem aí a questão dos cursos. Ele, atualmente, ele está fazendo esse evento aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o evento, ó. Agora, isso aqui já é focado para o digital. Tem a expertise aqui dele, tá certo? Está aqui o Tony Robbins, está aqui esse outro cara aqui que é o sócio dele, o Dan Grazzoli, e agora ele traz o conhecimento que é aplicado lá no presencial, inovado agora com a inteligência artificial. Então, você tem aqui um produto que tem a imagem dele, você vê que a imagem do cara é destacada em maior do que os outros, tá certo? Tudo isso aqui tem uma estratégia de marketing. Então, assim, esse aqui é o expert número 1, que tem audiência. Esse aqui é o segundo expert. Você vê, ó, até a imagem está um pouquinho reduzida a proporção. E todos os demais. Até chegar nesse último aqui. Esse pobre aqui ficou bem menorzinho, bem reduzido, tá certo? Pode ser que ele seja o último na fila de importância ou de domínio do conteúdo. Mas aí você está vendo aqui, ó, isso aqui é o expert. É ele que é a cara do produto. Ele é a imagem do produto. Então, quando você vem para o digital e você tem um determinado conhecimento, um determinado domínio, você tem que pensar no que seria, tá certo? O seu expert, que seria a sua habilidade profissional. E a sua habilidade que vai ser traga para dentro do digital. Então, o expert geralmente é o dono do projeto, é o dono do curso, é a pessoa que vai dar o rosto ao treinamento. É a mesma pessoa que vai dar o rosto na capa de um livro e por aí se vai. Então, a gente tem essa forma. Então, se você é o cara que domina, você é o homem ou a mulher que domina um determinado assunto, e você tem habilidade de falar desse assunto, você pode aparecer nas redes sociais como expert, como uma autoridade dentro daquele assunto, tá certo? Compreenderam o que é o expert? Só colocar aqui o sinalzinho ó, de legal, de sim ou de não. Beleza? Mais um exemplo aqui para vocês. Vou trazer aqui uma outra pessoa aqui, ó. Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou compartilhar aqui, ó. Mais um exemplo de expert dentro do digital. Agora, já vindo com uma outra bagagem, mudando aqui de endereço. Vocês estão vendo essa moça aqui que está aparecendo para vocês? Pronto. Essa daqui é a que eu falei, acho que na primeira aula, a Ruth Gonçalves. Ela é cearense, hoje ela é considerada uma pessoa bilionária. Ela é da cidade de Juazeiro do Norte, se eu não me engano. E ela tem um curso dela, ou seja, ela usou o quê? Qual é a história dela? Deixa eu resumir aqui, que tem um podcast que eu coloquei para vocês. Ela foi sempre vendedora de rua, de porta em porta. Ela e o marido dela. Vou descer aqui algumas imagens, aqui já tem ela com um filhinho, perdão, uma filha. Aí o seguinte, ela vem de uma expert de quê? De vender de porta em porta, de vender produtos, tanto ela quanto o marido dela. Eles têm essa habilidade da venda da rua. Aprenderam a vender dentro daquelas metodologias de marketing multinível e trouxeram o conhecimento deles, ou seja, a expertise para o digital. E essa expertise chamou a atenção de outras pessoas. Então, você pode pegar o seu conhecimento em uma outra área e você traz para dentro do digital. A Ruth não é formada em vendas, ela não é formada em linguística de vendas, ela não tem formação científica na área de vendas, mas ela tem a experiência. É essa experiência, esse domínio que a gente chama de expertise. E por ela dominar o processo de vendas, ela conseguiu trazer para o digital, no que ela foi aprendendo, junto com o marido dela. E hoje, tanto a Ruth quanto o marido dela, que é o Denis Henry, conseguem fazer vendas que nós chamamos de vendas milionárias. Então, isso daqui é o exemplo do expert, tá certo? Você tem o expert como uma pessoa que pode vir e colocar a cara no projeto. A própria Ruth, ela tem um curso dela onde ela mostra o produto, ela ensina como é que as mulheres podem vender e ela coloca a cara dela. Só que tem o gestor que fica por trás, que é o marido, que é o estrategista.
Ele é o cara da estratégia e ela é a cara do produto, tá beleza? Uma outra forma de você trabalhar no digital é como coprodutor. Ou também, a gente gosta de dizer isso aqui, ó, bastidores. O coprodutor, geralmente, ele é um sócio. Esse sócio não aparece. Ele geralmente trabalha com o expert. Então, por exemplo, eu mostrei agora a vocês a Ruth e o Denis. O Denis é coprodutor da própria esposa. Então, assim, a Ruth aparece, ela é expert, e ele fica ali mais nos bastidores. Tem muita gente hoje que está bem no digital, mas é porque são pessoas que fazem sociedades, elas fazem alianças. Então, você tem alguém que domina um assunto e tem o coprodutor que domina a estratégia, que domina como se usa a ferramenta, como se faz os processos de venda, como se faz os processos de estruturação de lançamento. Quando você vem para esse modelo de coprodutor, você vai entender que você vai trabalhar nos bastidores, você vai ficar ali por trás. Você não vai estar ali na frente das câmeras, não é você que vai colocar a sua cara a tapa, não é o teu nome que vai ficar estampado nas redes sociais. O coprodutor é uma forma de você fazer dinheiro, você pode até se tornar o que a gente chama de lançador, tá certo? Tem até uma moça que ela é muito conhecida no digital, mas ela não é conhecida de dar a cara a tapa, de aparecer na frente dos produtos. Ela é coprodutora de inúmeros cursos, ela é lançadora, tá certo? Aí esse processo de lançador, do coprodutor, é a pessoa que fica nos bastidores, é a pessoa que trabalha ali no oculto, trabalha ali do lado, só que ela tem ali uma certa parceria com o dono do produto. Você fica ali por trás do cenário, por trás das cortinas. Quem é essa pessoa que, se você quiser conhecê-la, deixa eu carregar a imagem dela aqui, ó. Ela tem até um canal, já vou colocar aqui o canal para vocês verem. Pronto, estão vendo essa mulher agora? Pronto, essa aqui é a Priscila Zilo Sobral. Ela é coprodutora e lançadora. Ela já fez inúmeros lançamentos de pessoas que fazem faturamentos milionários, mas ela está ali por trás, tá certo? Ela está ali por trás. Muita gente não sabe que é ela que está ali nos bastidores, que está fazendo a estratégia, que está orquestrando um lançamento. Então, por exemplo, vou pegar aqui a Cíntia, que ela tem até o curso próprio. Ela poderia ter por trás de toda a estrutura dela essa mulher, que é a Priscila Zilo. A Priscila, ela tem uma agência de lançamentos. Então, as pessoas fazem uma parceria. Você chega lá e diz assim, a Cíntia, ela quer lançar um curso dela, ela já tem uma estrutura gravada, ela diz assim, ó, Priscila, eu quero lançar esse curso, e eu não sei como fazer. Tem como você ser minha coprodutora? A Priscila não vai aparecer em nada, mas ela vai fazer toda a estratégia do processo de vendas e vai reorganizar o lançamento, para que esse produto se torne conhecido no mercado. Então, isso aqui é o estrategista, é o lançador, é o coprodutor, é a pessoa que pode ficar parceira. Por exemplo, a Priscila Zilo, ela é parceira desse cara aqui que eu já mostrei a vocês, que no caso é o marido dela, o Sobral, tá certo? Então, assim, ela orquestra os lançamentos do próprio marido hoje. Então, assim, o Pedro Sobral é o cara que fala de tráfego pago. É o que mais fala sobre tráfego pago aberto na internet, tá certo? Assim, porque ele tem as aulas e tudo mais. Aí você vai ver o seguinte, aqui é meio que ao contrário lá da Ruth e do Denis Henrique. Lá é o Denis que fica por trás, nos bastidores, né? Ele também aparece, mas ele fica mais nos bastidores, na estratégia da Ruth. Aqui é o Sobral, que fica na frente,
E a esposa, a Priscila Zilo, que faz ali a parte dos bastidores e tudo mais. Mas ela aparece só no próprio canal dela. Se você procurar aqui, ela não aparece aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Você não vai ver conteúdo dela, né? Tem um conteúdo somente dele. Ele é o expert, mas existe o processo, existe uma empresa que faz a estratégia, que acompanha, que é da própria esposa. Então, assim, existe uma parceria, uma sociedade. Você tem um outro exemplo de expert, ó, Leandro, expert, não, perdão, de coprodutor, que trabalha muito como coprodutor. Cuidado aqui que ele, pronto. Deixa eu trocar aqui os vídeos, pronto. O Leandro Ladeira, ele trabalha como coprodutor. Ele atua muito como coprodutor. Aí, o que é o coprodutor? É aquela pessoa que faz uma parceria com um expert. Um grande exemplo de vendas desse cara, nós já citamos aqui na aula. Eu deixei vocês citarem aqui. Quando a gente estava falando sobre especialistas, lá nas primeiras aulas, o Leandro Ladeira, ele faz muito essa parceria de ser o coprodutor, de lançar uma segunda pessoa, lançar uma primeira pessoa e ele ficar ali na segunda pessoa. Vocês sabem quem é um grande caso de sucesso do Leandro Ladeira? Vende mais de 12 milhões em 7 dias. Eu sei que o Samber Age trabalha com ele em parceria, que foi juiz e ele tem livros, é palestrante. Conhece o Samber Age? Pronto, já ouvi falar dele. Depois me manda o arroba dele, por favor, Socorro, tá certo? Eu me lembro dele, ó. Esse aqui, o Summer, que é o exemplo que a Socorro está falando, mas tem uma pessoa que é muito mais. A Kátia Damasceno. Ela mesma. A Kátia Damasceno, ela é o grande caso de sucesso do Leandro Ladeira. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo carregar uma imagem aqui, desde que não mostre nada pesado da cidadã, tá certo? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Só um instante, pessoal. Eu acho que ela é produtora rural, que ela gosta muito de falar de uma tal de uma cavalgada. Sei nem o que é isso. Rapaz, é muito pesado as coisas dela. A gente tem que ter cuidado, assim, na hora de mostrar as coisas dela. Então, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Eu consegui pegar uma imagem, porque eu nem vou descer a imagem, não, porque às vezes fica meio pesado aqui, e como tá gravando e vai para outro canto, aí às vezes pode dar, eu posso receber uma notificação de conteúdo relacionado a material adulto. Então, assim, ó, a Kátia Damasceno, ela é muito conhecida. Ela é muito conhecida pelas mulheres e também por algum grupo de homens, porque ela começou a falar, dentro do nicho dela, sobre sexualidade masculina, tá certo? Ela fala muito para mulheres. Aí toda mulher olha para ela e diz que ela é o quê? Diz que ela é formada em quê? Pensa que ela é sexóloga. Todo mundo acha que a Kátia é sexóloga. E ela não é sexóloga. Lembra da história do expert? Você tem um conhecimento, mas às vezes você não tem uma formação específica. Então, assim, ela fala muito sobre a questão pélvica e ela é fisioterapeuta. Então, assim, ela foca na questão da sexualidade, na questão do prazer feminino, ela é uma expert. E quem foi o cara que pegou essa mulher aqui do presencial? Ela conta a história dela, ela tinha por exemplo, faixas espalhadas na cidade com o nome do curso dela. Diz assim, curso para mulheres, aí tem o nome do curso e tinha um telefone. Aquela faixa que a gente vê nas cidades antigamente, a gente via muito nas cidades. E o cara, Leandro Ladeira, ele fez o lançamento dessa mulher, trouxe ela para o digital. Disse assim, bora pegar esse teu conteúdo, esse teu conhecimento, gravar e transformar em curso. Então, ela fez, e ela lançou. Então, ela fala na palestra dela, no palco da Hotmart, tá aqui, ó, tá aqui até a gravação, ó, tá aqui o nome do curso e tudo mais. Ela fala que ela fez mais de 12 milhões em 7 dias, utilizando a parceria com o Leandro Ladeira, que é esse aqui do cabelo bagunçado, tá certo? Você olha assim, não dá nada, mas é um cara que domina o digital, que tem um forte conhecimento. Então, assim, ele é um grande coprodutor. Então, você tem que entender se você tem muita habilidade,
Isso aqui é o exemplo casado, expert e coprodutor. Então, você tem aqui as duas coisas juntas ao mesmo tempo. E eles aqui não têm vínculos, tá certo? Eles não têm nenhum tipo de vínculo pessoal, é vínculo econômico. Entendido? Beleza. Nós temos esse modelo aqui de agência. Você vem... Raimundo, Oi. ela tem um podcast em parceria com o Dr. Vinícius, que é um ginecologista, um dos melhores do Brasil. Ela faz muitas parcerias, ela é muito boa no... Depois que ela veio para o digital, ela expandiu o potencial dela. Você tem essa nova forma aqui, que eu estou apresentando, que seria a agência de produtos digitais ou de lançamento. Aqui você sai da versão pessoal, pessoa física, CPF, e vai para o jurídico. Qual é a diferença de você ser uma agência e ser uma pessoa física? Quando você é pessoa física, você vai fazer o quê? Vamos botar o trabalho de copo. Na pessoa física, você vai fazer seleção do nicho, validação do nicho, tá certo? Aí você faz seleção, validação do nicho. Você vai fazer a seleção do conteúdo. Depois da seleção do conteúdo, você vai preparar um lançamento. Depois que você preparar um lançamento, você vai para a gravação de anúncio. Da gravação de anúncio, você vai rodar campanhas. Além de rodar campanhas, você tem que ativar contas de anúncio. Contas de anúncio principal e contas de anúncio reserva. Grava anúncio. Você precisa da verba para jogar esses anúncios no ar e você tem que estruturar a parte de site e formas de pagamento. Quando tudo isso está tudo bem redondinho, o lançamento vai para o ar. Um lançamento hoje, ele começa com 90 dias de antecedência. Então, se eu vou lançar um produto hoje, a Kátia ou qualquer outra pessoa vai lançar, a gente pensa de hoje a daqui a 90 dias. Porque é o processo baseado nas experiências americanas, que é o processo que você faz. Ó. Eu deixei aqui mais cedo. Ó. Não sei se vocês já viram esse livro aqui. Ó. Deixa eu ver se ele aparece direitinho para vocês. Pronto, agora apareceu. Ó. A fórmula de lançamento. Essa aqui é o processo que muita gente utiliza. É um livro americano que está traduzido. Então, as agências elas vão utilizar desses modelos de lançamento e vão precisar de tudo isso aqui que eu falei para vocês. A agência ela precisa de tudo isso e são profissionais separados. Quando é urgência, CPF, eu sozinho, eu tenho que realmente me virar em 10. Fazer muita coisa para ver se dá certo. E a partir dessas muitas coisas que eu preciso fazer, pode ser sim que realmente eu consiga acertar o processo de vendas e dar conta. Mas assim, como é um processo de vendas muito amplo, o lançamento, e eu trabalhar com urgência, eu tenho que realmente ser uma pessoa 100% focada, extremamente disciplinado, proativo, produtivo, dinâmico. Dá para você dar conta de 1, de 2, depende. De 3, aí vai para o depende, tá certo? E quando você é uma agência, você consegue dar conta de 30, de 50, porque você divide as áreas da sua agência. Você tem a equipe de tráfego pago, você tem 30 clientes que vão fazer lançamento. Então, uma equipe, 1 ou 2 pessoas vai atender o tráfego pago deles. Você tem a estruturação da copy, tudo que os lançadores vão falar. Então, você vai ter ali 1, 2, 3 profissionais em copyright. Você tem a equipe de mídia, de gravação e fotografia, que é outro processo. E por aí se vai. A agência é porque você tem um grupo maior de pessoas e tudo é dividido por setores. E cada setor faz a sua tarefa para que os lançamentos funcionem. Então, assim, urgência eu consigo fazer sozinho 1, 2 lançamentos, mas fica realmente muito mais trabalhoso. Eu vou precisar terceirizar, por exemplo, fotografia, processo de vídeo, às vezes o processo de copy, tá certo? Então, assim, você fica limitado. Quando é uma pessoa, você faz mais. Mas quando é 2, você vai começar a ver que a sua habilidade profissional começa a ficar limitada, reduzida, e você precisa de ajuda. Na agência de lançamentos, uma agência de marketing digital, você tem equipe, são funcionários, e você tem custos em cima disso, para você depois, com seus clientes de lançamento,
você ter lucro. Em Fortaleza, eu já vi a propaganda de uma agência de lançamentos. Eu não conheço se tem mais. Eu acredito que tenha mais do que uma agência de lançamentos. Mas em Fortaleza, que seria a cidade mais próxima aqui, como referência, ela tem essas outras opções. Então, assim, você pode trabalhar, mas aqui demanda investimento financeiro maior. Não dá para começar uma agência de lançamento sem, no mínimo, isso aqui, ó. Conseguiram compreender a bagatela inicial que a pessoa precisa? Porque você tem que ter caixa para conseguir clientes, caixa para sustentar funcionários e caixa para fazer o próprio nome da agência. A grande preocupação também é essa. Dono de produto digital é o que eu falei a vocês na última aula, mas aqui tem uma pequena diferença do expert. Ó. Você pode dizer, professor, e o expert, o dono do produto digital, não é a mesma coisa? É e não é. Quem consegue, baseado na última aula, me dizer por que é que o dono do produto digital pode não ser um expert? Valendo um prêmio. Bora. Eu falei uma coisa bem interessante para vocês na última aula. Cíntia, Erineu, Delane. Ó, repetindo, ó, uma pessoa pode ser dono do produto digital sem ser expert? Se sim, como? Ela pode Como utilizar coprodutor, né, PRL. não? Usa Não, o PRL. isso. Exato, Cíntia. A Cíntia lembrou. Você pode ser dono do produto digital, dono de um produto digital, sem ser um expert, se você fizer o que eu expliquei na última aula, tá certo? O que seria que eu expliquei? O PLR. O que é o PLR? É o Private Label Rights, direitos privados de revenda. Vou relembrar para vocês aqui o PLR. Só um instantinho que eu vou colocar aqui na tela os sites de PLR. Pronto, ó. Aqui vocês estão vendo a pesquisa que eu fiz no Google na semana passada, na última aula. Eu posso ser dono de um produto digital, sem eu ser o expert. Eu venho nesses sites americanos, como aqui o Buy Quality PLR, e compro um PLR. O PLR, ele nada mais é do que um e-book, que eu tenho o direito, a partir da compra, porque o e-book vem com essas três letrinhas aqui, que significa que a partir do momento que eu comprar aquele e-book, eu estou autorizado a alterar o produto original, a adicionar textos, remover, diagramar, personalizar, tá certo? Personalizar. E essa personalização eu posso vender com o meu nome. Então, por exemplo, aqui tem uma sequência, tá certo? Uma sequência de conteúdos. O exemplo da aula passada foi dieta para bebês, tá certo? Então, você pode comprar. Até esse aqui foi o site que nós usamos. Usamos na última aula. Aí tá aqui, ó. Você tá vendo ó, que é bem baratinho, ó. É $3,99. Aí tá aqui todo o conteúdo do livro e por aí se vai. Aí você tem aqui, ó, vários modelos. Eles vêm de uma forma bem grosseira, bem tosco, né? O americano, ele não gosta muito do design chamativo. Ou você pode pegar sites americanos, como esse aqui, que é um site americano, você vê que o site é meio lavado, né? Uns chamam de minimalista, eu chamo muito de lavado. Você vê aqui que só tá branco, cinza e vermelho para chamar atenção, que é no praticamente botão de pagamento, ó. Vermelho, preto, o restante tudo é a mesma coisa. A maioria dos sites americanos são assim. Eles não têm muito
design gráfico. Aí você tem essa forma de você ganhar dinheiro. Você pode ser o dono do produto digital se você comprar um PLR. A partir do momento que você compra um PLR, você se torna dono daquele produto e você pode diagramá-lo e vendê-lo. Aqui no Brasil, quem ficou rico, rico, rico mesmo aqui com PLR foi o Thiago Finch. O cara vendeu muito PLR. Ele comprava lá nos Estados Unidos e colocava o nome dele, ou então o nome de personagens fictícios. Respondendo o nome a pergunta da nossa colega, sim, a partir do momento que você compra esse produto, o autor está te autorizando a você remover o nome dele e colocar o seu nome, porque você vai alterar o produto. E isso não configura crime dentro da lei de direitos autorais, porque o produto você compra com isso daqui, ó, PLR. Você compra um produto que é destinado para alteração, que você pode alterar. E você personaliza à vontade, aí você pode colocar o seu próprio nome, ou você pode colocar o nome que o pessoal chama de ghostwrite, que é um escritor fantasma. Você cria um personagem para dizer que foi o autor daquele livro. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, muita gente não utiliza, né? Mas não é muito utilizada essa técnica de você criar um personagem para representar o teu nome como autor do livro, tá certo? Mas as pessoas criam, né? Por exemplo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Você vê que não são nomes originais, são nomes de personagens registrados, marcas registradas. Por trás é outro nome, um deles acho que é Emirosvaldo, Emirisvaldo, alguma coisa assim. Então, você tem essa forma de se fazer dinheiro, tá bom? Você pode ser dono do produto através da metodologia PLR, tá certo? Essa aqui seria uma maneira. A outra maneira de você fazer grana, eu vou descer aqui, seria como afiliado. E a gente tem aqui, aí o afiliado, ele tem uma sequência de caminhos que ele pode seguir. O afiliado, ele é uma área muito boa, mas também pode ser uma área cinzenta, tá certo? Por que cinzenta? Porque o afiliado, por inexperiência, esse é o problema do mercado de afiliados brasileiro. Por inexperiência, a negada mente, tá certo? A turma mente, o povo tem um gosto para mentir no mercado de afiliados. Então, assim, se você for pegar afiliado, aqui até eu faço até uma certa denúncia, né? Algumas pessoas que começaram no mercado digital de afiliados, eles mentiam demais. Muitos mentiram. E como eu disse no arquivo que está na aula passada, o mercado ele não tem espaço para mentirosos. Quem mente, quem vende produtos com mentira, vai até fazer um certo dinheiro, mas depois isso cai. Perde audiência, as pessoas não acreditam mais, o ser humano fica desacreditado quando ele é pego na mentira. O mercado de afiliados, ele é ótimo, ele é muito bom, dá para você fazer dinheiro, desde que você estude as estratégias de venda, estude esse processo técnico que está sendo passado aqui no curso, você faça esse acompanhamento, você consegue ser um afiliado de sucesso. Agora, se você for ser um afiliado de mentira, só para levantar ali seus primeiros 10 mil reais, aí vai dar ruim. Porque a negada não tem paciência para mentira. E mentira a galera descobre, tá certo? Um exemplo de mentira que tinha muito no digital. Tem um aplicativo que ele simula notificações. Aí você vê alguém filmando o celular e diz, olha aqui, ó, meu celular está fazendo... Eu estou fazendo R$ 1.000 a cada 2 minutos. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz R$ 1.000 a cada 2 minutos, mas é a pessoa que está no nível lá em cima, financeiramente, dentro do digital. É um Sobral da Vida, é um Érico Rocha, é um Marcelo Saf, é a Ruth, tá certo? São pessoas que vendem alto. Aí você vê uma pessoa que ela já deixa as imagens com as características simples e mostra um celular, às vezes, simples, tá certo? Não estou desmerecendo ninguém. Aí ela coloca um aplicativo para simular notificações de vendas, isso é mentira, é falso, tá certo? Então, assim, tem gente que mente no digital,
Recentemente, até no começo do curso, eu falei a vocês que saiu uma notícia de uma empresa que caiu, foi fechada porque eles vendiam nutracêuticos e o princípio ativo que eles afirmavam ter no produto não tinha, tá certo? E eles foram barrados pela Receita Federal por omitir mais de 100 milhões em imposto. Isso é só o imposto, não é o faturamento, não. O faturamento deles era acima de 1 bilhão, tá certo? Então, assim, mentir no digital fica ruim, mas o afiliado, se você for o afiliado que trabalha de forma honesta, você consegue fazer grana. Se você focar mesmo e entender as estratégias, esse processo técnico que eu estou passando aqui para vocês, você consegue crescer. O afiliado, ele pode vender de produto físico a produto digital. Eu, particularmente, prefiro o produto digital. O produto físico é bom, desde que você faça um processo automatizado que a pessoa não tenha, é uma opinião minha, nesse momento, que a pessoa não tenha que passar por uma conversa comigo. Ela veja o produto, ela leia as especificações e ela compra o produto. A gente pode ser afiliado de inúmeras empresas e plataformas. Vamos aqui para as mais simples em termos de porcentagem. Shopee, Temo, Mercado Livre, Amazon, Americanas e Magazine Luiza. 6. Todas essas 6 aqui que eu acabei de citar para vocês, elas pagam um percentual quando você indica a venda de um determinado produto. Essas empresas, elas têm uma tabela de porcentagem. Então, se você está divulgando eletrônico, eles pagam ali 8%, 14%, 12%, 9%, 10%, não chega a 20%. Existem outros produtos, categorias de produtos diferentes, que essas empresas pagam uma porcentagem menor e maior. A menor porcentagem que eu já vi nessas plataformas foi 3%. E a maior não chega a 30%. No máximo, salvo não me engano, em uma delas tem uma categoria de produtos que parece que paga 28%. Não tenho certeza desse dado aqui agora. Por quê? Porque eu não vou te dar certeza. Porque essa tabela de porcentagem, eles alteram. Eles reservam o direito de alterar, independente da vontade do afiliado. Dá para você fazer dinheiro com o Mercado Livre, dá para você fazer dinheiro com a Magazine Luiza e com essas outras que eu citei, porém, você vai precisar de audiência. A gente não vende produto para ninguém se não tiver audiência. Você tem uma loja no shopping, ela está no 3º andar do shopping. Se no 3º andar não tiver um motivo para as pessoas irem, a tua loja não vai subsistir. Se as pessoas não têm um motivo para irem no shopping, as lojas que estão ali não vão subsistir, porque as pessoas precisam de audiência. Na internet é assim, você precisa de audiência para que o seu produto seja visto. É a audiência que vê o produto, se torna consciente do produto, e a partir do momento que a audiência está consciente do produto, e aí tem uma estimativa de 4 a 6 contatos com a apresentação do produto, que eles fecham o negócio. Então, assim, não é só você chegar aqui e mandar uma mensagem para alguém ou fazer um disparo de e-mail e as pessoas vão comprar, não. Existe um processo de vendas e nas métricas de vendas, uma pessoa compra um produto depois que ela tem 4 a 6 contatos. Aí você pensa também assim, lá pro lado do relacionamento. Não é alguém chegar hoje para vocês e dizer assim, ei, vamos namorar? Vamos casar? Você acha que na hora que você conhece uma pessoa, a partir do momento que você conhece uma pessoa, não precisa da conversa, que a gente vai chamar de paquera, existe os encontros casuais, pontuais, e a partir de uma criação de relacionamento, aí sim que você parte para uma questão mais séria, que é noivado e casamento. Então, assim, estou fazendo esse exemplo comparativo para que fique didático para vocês o processo de vendas. Não tem como alguém chegar hoje para você e dizer assim, que você não conhece, seu primeiro contato é a pessoa pedir você em casamento. Você aceitaria? Sim ou não? Rapaz, mas tem quem diga que Deus mandou. É uma revelação. Como essa? Tu não crê em revelação, não? Rapaz, eu creio.
Eu creio, viu, Socorro? Essa revelação eu não creio não, viu, meu filho? Crê não? Essas aí Mas, não. Sabe nem quem é o mas, cabo. Ah, chega revelando. Ó, tu vai ter que é, casar com fulano, tá aqui ele, vai. Foi o vai, Senhor leva, que... né? Leva pra... Né? É. Mas tem, Depois eu viu? posso contar um testemunho que eu conheço, a história daqui, casal que eu conheço, que estão bem casados, foi na base da revelação. Mas assim, pessoal, imagina chegar, a pessoa chega, de uma vez diz assim, quer casar? Vocês vão dizer sim ou não? Depende. Tem quanto na conta, trabalha de quê, faz o que da Ixi, vida. aí pegou pesado agora, viu? Aí pegou pesado. Quanto na conta, faz do que Ó, minha hoje em dia filha, a tem gente tem que ser a contrato, mulher de né? alto padrão. Você sabe que hoje em dia tem contrato, né, Socorro? É. A pessoa protege todos os bens para depois não ficar aquela música, né? O pessoal diz assim que antes do casamento é meu bem, né? Meu bem para cá, meu bem para colar, meu bem Rapaz, para mas aí é lá, que meu bem tá para uma cá. prova de amor, entendeu? Tem que ter a prova de amor. Aí quando se separa, fica como? Meus bens para cá, meus bens para colar, né? Sai do singular e vai para o plural. Aí é o seguinte, pessoal, vocês têm que ter essa noção do afiliado. O processo de vendas, ele é como um relacionamento. Não dá, não dá, não dá. Por mais conciso que você seja do que você a pessoa chegar, a Gisele Bündchen chegar hoje e pedir para casar, tem gente que vai recusar, porque, rapaz, quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Ou então ele pode estar tendo um sonho, né? Pode estar sonhando, né? A pessoa vai tentar se beliscar para acordar. Então, assim, é um processo de relacionamento à venda. Você precisa ter um relacionamento com a venda, tá certo? E se a pessoa não tiver entre 4 a 6 contatos, ela não compra seu produto. Se ela não te vê 4, 6, 8 vezes, 12 vezes, ela não te segue. O Ou seja, tem afiliado, que gerar uma certa confiança, né? exato. Você tem que gerar confiança, relacionamento, a pessoa tem que te avaliar. E assim, existe um processo, até eu tenho um vídeo que eu explico, eu vou colocar para vocês esse vídeo, onde eu explico o quê? Que a pessoa ela não é consciente da dor. Ela é não consciente da dor. Às vezes a pessoa, eu volto para o exemplo do relacionamento. A gente às vezes diz assim que, fulano é zangado porque não casou. Fulano não é atribulado, não. Tem um termozinho que a gente usa. Só vive Rapaz, de tem um mau humor pouquinho porque de não casou. verdade. Hã? Tem um pouquinho cientificamente de verdade, viu? Isso aí. Tem um pouco de verdade. E a pessoa, Neurotransmissores. aí a gente diz assim, esse é o processo da venda da consciência do produto. Às vezes você tem alguém, você conhece alguém, rapaz, fulano é zangado. Isso é porque não casou. Isso é falta de casamento. Aí a pessoa não tem consciência que o problema dela está na afetividade do relacionamento, no carinho e no cuidado. O produto, às vezes a pessoa não compra porque ela não tem consciência da solução que o produto vai transformar. Do mesmo jeito, alguém que vai comprar um lanche lá na lanchonete do Alessandro, um salgado, ela não tem a consciência, quando ela recusa, ela não tem a consciência de que tipo de sensações esse salgado vai despertar nela. Do mesmo jeito, você pega aquelas propagandas do McDonald's e você observa que quando eles mostram a pessoa comendo o hambúrguer, o que é que ele mostra? São sensações, emoções que são despertadas através dos hormônios da felicidade, do prazer, do bem-estar e da sensação. Não é só o da dopamina, mas sim a ocitocina e outros que causam sensações diferentes. Então, assim, a venda, ela precisa trazer uma solução, precisa ser consciente de qual é a sensação que a pessoa vai sentir. E o afiliado, ele precisa ter paciência e respeitar o processo de encantamento do cliente. Enquanto você que for afiliado não respeitar esse processo, você não consegue fazer venda, você vai se tornar o espanzeiro. A gente usa muito essa expressão. O problema dos afiliados, porque eles faziam isso aqui, ó, spam, tá certo? O spam é uma prática hoje proibida dentro das atividades, dentro das redes sociais, porque você incomoda demais as pessoas. Hoje tem até uma lei nos Estados Unidos que funciona em alguns estados,
não é em todos os estados americanos. Que se você mandar um SMS para alguém e essa pessoa não gostou do SMS, ela não te autorizou a receber o SMS, você é processado e paga 10 mil vezes o valor daquilo que você está oferecendo para a pessoa. Então, você estava vendendo um produto de $1, mandou um SMS, a pessoa te processa, tu tem que pagar ela 10 mil dólares. E por aí se vai, tá certo? A questão da legalidade. Então, o afiliado é muito bom. Nessas primeiras plataformas, particularmente, eu não gosto. Você precisa ter muita audiência, você precisa ter uma audiência muito grande, tá certo? Se não tiver audiência grande, você não consegue vender nessas plataformas. Vender para ter comissões saudáveis. Quais são as plataformas que oferecem melhores comissões por causa dos donos dos produtos, por um relacionamento melhor? Hotmart, a Bripe, a Monetize, a QIFI, que são plataformas brasileiras. E nós temos também as plataformas americanas, que a galera dos cursos não gosta de revelar esses nomes. Eles ficam com raiva quando a gente revela o nome das plataformas americanas. ClickBank, Digistore 24, a JVZul, tá certo? Então, aqui são 3 gigantes do mercado americano. E essas 3 plataformas americanas, quanto as 4 brasileiras que eu acabo de citar, elas geralmente pagam comissões acima de 40%. Então, você tem aqui, por exemplo, um produto que custa R$1.000 e você está vendendo ele e está ganhando 40%, então você tem aqui na lógica R$400. Se você está vendendo um produto americano e ele custa $1.000, você tem $400. Aí depois você multiplica $400 para reais. É o que você vai receber na sua conta, né? Que é vezes 5. Então, 400 aí vai dar uma graninha boa, tá beleza? O afiliado, ele é muito bom, é um meio de você começar no digital e até de viver disso para o resto da vida, mas você tem que entender o processo da venda. Depois que você entende o processo da venda, é como uma sequência de engrenagens. A primeira engrenagem começou a funcionar, todas as demais vão caminhar juntas. Então, assim, você consegue conversar com várias pessoas que já trabalham como afiliado e dizem que não querem voltar mais para a sua profissão antiga, porque estão dando uma qualidade de vida para suas famílias muito melhor do que o que estava na profissão anterior. Nós temos aqui o gestor de tráfego pago. É uma profissão que eu gosto, tá certo? Se você gosta de atender clientes, você pode ser gestor de tráfego pago. E você pode também, tá certo? Além de ser gestor de tráfego pago, você pode abrir uma agência de tráfego pago. Lembra da agência aqui em cima? Aqui foi uma agência de marketing digital. Ela faz tudo, ela faz todo o processo de lançamento. Aqui embaixo você pode ser o profissional, pessoa física, ou você pode ser o profissional dono de agência, pessoa jurídica, que foca somente nisso daqui. Lembra da frase que eu já venho dizendo desde a primeira aula? Quem fala para muitas pessoas não fala para ninguém. Quem fala para somente uma pessoa, fala para muitos. O gestor de tráfego pago, ele consegue atender 15, 20, 30, 50 clientes se ele focar somente no tráfego pago. Agora, se ele ficar baldeando as coisas, tá certo? Bagunçando as coisas, aí ele não vai ter sucesso. Quando você diz assim, eu sou gestor de tráfego pago e vou ter uma agência de tráfego pago. Então, você vai focar somente em atender clientes que precisam de tráfego pago. E você vai excluir todo o outro restante do processo, que é copy, design gráfico, web design e todas as outras coisas que envolvem os meios digitais. O teu cliente, ele já tem que chegar com o material de mídia pronta. Você tem que ser seletivo. E nós temos agências de tráfego pago que estão bem, estão ganhando muito bem, tá certo? Estão sobrevivendo no digital de uma forma próspera, tá certo? Não é só uma nem duas pessoas, não. O gestor de tráfego pago é uma das melhores atuações que você pode ter hoje no digital. E, claro, o afiliado também precisa ter conhecimento de gestão de tráfego pago, tá certo? O afiliado precisa, porque aqui é onde você acelera a venda. O tráfego pago,
tá certo? Ele é utilizado tanto para você conquistar audiências, quanto você utiliza ele para vender produtos. É um exemplo muito grande. Você pega essas bandas de forró, que a pessoa começou a cantar ontem, banda de forró ou cantor solo, que está cantando aí sertanejo, forronejo e outras coisas. O que é que eles estão fazendo? Estão contratando gestores de tráfego pago para gerar audiência para eles. Você consegue gerar audiência para os seus canais. Essa semana, na verdade, domingo agora, eu encerrei uma campanha de tráfego pago dentro do YouTube. Eu peguei um vídeo específico, tá certo? Eu peguei um vídeo específico e coloquei esse vídeo para rodar somente para a cidade de São Paulo. Então, eu consegui colocar uma verba ali que ela ficou acima de 23 centavos e eu anunciei um vídeo específico para a cidade de São Paulo. E eu estava analisando agora na segunda-feira, quais foram os bairros que apareceram esse vídeo, quais foram os bairros da cidade de São Paulo que o vídeo apareceu. Então, ele apareceu no Tamboré, apareceu no Tremembé não, tem outro nome lá, eu esqueci, o Perus, tá certo? Apareceu no bairro Perus, que é um bairro muito conhecido. Então, assim, foram 9 bairros que o vídeo circulou. Aí ele me dá lá a quantidade de pessoas e tudo. Então, assim, eu queria que o vídeo aparecesse dentro da cidade de São Paulo. E eu deixei a plataforma escolher quais seriam os bairros que ia aparecer. Então, assim, quem estava no YouTube, dentro da cidade de São Paulo, nos bairros que a ferramenta escolheu automático, ela mostrou um vídeo. Então, assim, a gente consegue fazer alguém ficar famoso, a gente consegue uma audiência. O gestor de tráfego pago, ele pode focar e dizer assim, olha, tu é cantor, eu vou fazer tua audiência, eu vou fazer você ficar famoso. Claro que você tem que ser consciente que vai precisar derramar dinheiro ali, né? Investir dinheiro. Você é um futuro político, você pode ficar famoso na sua cidade. Você tanto pode usar o YouTube, como pode usar as redes sociais, Instagram, TikTok, na versão tráfego pago. A vantagem do tráfego pago é porque você direciona o que você quer. Eu quero aparecer somente para mulheres solteiras que estão acima de tantos anos que têm a determinada necessidade. Então, e o meu produto digital oferece uma solução para essas que estão dentro dessa categoria, eu apareço. Eu estou querendo aparecer para pessoas que gostam de música. Então, eu tenho um cantor X que ele canta forró. Então, eu consigo mapear quem são as pessoas que gostam de forró. Esse cantor é do Ceará, então vamos deixar ele famoso no Ceará. Aí ele quer abranger o Nordeste, então vamos fazer com que ele fique conhecido em todos os estados da nossa região do Nordeste. E por aí se vai, tá certo? O que as emissoras de TV e rádio faziam antes, deixar alguém famoso, visivelmente famoso, a gente consegue fazer hoje através das plataformas digitais, que são a Meta, tá certo? Uma grande plataforma de anúncios é a Meta, que a gente chama de Facebook Ads. Eles só mudaram agora para Business Suite. Nós temos o Google Ads, Google ADS, até eu mostrei na última aula a janela do que eu estava usando da ferramenta. Nós temos o TikTok Ads e nós temos o Kawaii Ads, que é essa ferramenta aí que a gente usa muito para vídeos curtos e rápidos. E a gente consegue também utilizar o Kawaii Ads, anunciar dentro do Kawaii. E tem outras plataformas de anúncios, a Outbrain, a Taboola, que são ferramentas de anúncios que aparecem dentro de sites, de jornais, que parece um artigo, tá certo? Então, assim, você consegue ver, rodar anúncios. Essa é a profissão de gestor de tráfego pago. Eu deixei essas aqui por último, porque são profissões onde você ganha uma grana boa, tá certo? Então, assim, que você consegue fazer muita grana. Você pode ser afiliado e se tornar milionário. Você pode ser gestor de tráfego pago, começar do zero e se tornar milionário. Gestor de tráfego pago, você vai fazer tanto para gerar audiência para alguém, fazer alguém ficar famoso, e você pode tirar essa ideia do fulano famoso e um produto famoso. Esse produto pode ser um curso, pode ser um e-book, pode ser uma planilha. Você faz esse produto chegar nas pessoas que estão querendo comprar. Não é à toa que vocês são perseguidos, né? Pelos produtos que vocês pesquisam na internet. Porque é o gestor de tráfego pago que mostra esse produto para você. Ele cria uma estrutura de campanha que o produto fica te perseguindo. Alguém aqui já teve a experiência de olhar um produto em um site e lá na rede social o bicho está te perseguindo?
Sim ou não? Às vezes o professor não precisa nem pesquisar, às vezes só em falar já aparece. Isso. Às vezes só em falar já aparece. A gente acontece muito isso. E nós temos agora essa outra atividade profissional aqui que eu gosto muito, que é o copywriting. Dessas três, de todas as que eu estou mostrando, essas três são aqui, eu particularmente gosto muito. O copywriting, ele é muito bom, é uma profissão muito boa, tá certo? Ah, Raimundo, tem IA. Cara, a IA não vai substituir o ser humano. Você vai usar a IA como uma ferramenta auxiliar para você encurtar tempo, tá certo? Acelerar o processo de pesquisa. Aí você tem aqui o copywriting. Alguém já ouviu falar dessa profissão aqui? Copywriter? Pronto. O copywriting... Eu acredito que seja uma Oi. técnica de escrita para convencimento, né, de vendas. Vai mais além, Socorro. A gente vai mais além. O copywriting, pessoal, ele é conhecido no Brasil como redator. Vocês já assistiram aqueles programas do Ratinho? Eu me lembro, acho que tinha. Eu era criança. Tinha aquele programa, acho que era do Netinho de Paula, que ele tinha um dia de princesa. Era na Record, não era? Aí você tinha aquele programa também na Record, eu esqueci o nome do apresentador, tinha um quadro muito parecido com o que tinha lá no programa do Ratinho, que é o De Volta para Minha Casa, De Volta para Minha Cidade. De volta para minha terra. Pronto, era esses nomes que eles tinham lá dos programas. Aí, o seguinte, você observa o seguinte, pessoal. Quando você tinha a pessoa, tá certo? Eu vou pedir só um minuto aqui a vocês. Um minutinho aqui, que a bateria baixou. Aí, só um minuto, pessoal. Não sai daí, não. Vou só ligar aqui a bateria. Pronto, todos estão me escutando, pessoal? Voltei aqui. Foi só ligar a bateria aqui do computador. Pronto. O copyright, ele é o redator. Esses programas que pegava aquela pessoa que estava lá numa cidade, queria voltar para sua cidade original, o redator contava a história. Ele contava a história e no curso presencial eu tinha uma aluna que eu usei ela como exemplo. Aí eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Socorro, posso usar você como exemplo aqui no copyright? Bora! Vamos lá. Olha só o que é que o redator faz. Socorro, uma jovem de 20 e poucos anos, saiu do Ceará e foi para São Paulo. Ah, que o sonho paulista enche os olhos de cada pessoa. Socorro sonhava com uma vida digna, próspera, e poder tirar sua família dali da roça, do interior do Ceará. Socorro chega em São Paulo cheia de sonhos, de brilho, de alegria, de fantasias. Mas nos primeiros dias ela percebe que esse sorriso logo ia murchar. Aos poucos, o sorriso daquela jovem sonhadora desapareceu. Ela começou a perceber que em São Paulo não era uma vida tão fácil, era uma vida corrida, cheia de dores, de sofrimentos, muitas cobranças, que a vida na roça também era difícil, mas em São Paulo tudo tinha se multiplicado em termos de dor. Socorro, muito nova, sentiu logo a primeira dor, perdeu o contato com a família, sofreu um assalto, perdeu tudo que tinha, teve que trabalhar e sofreu muitos abusos no trabalho, chefe chato, muitas reclamações, sempre era desprezada por ser nordestina. Mas Socorro encontrou
no amor, a possibilidade de ver uma vida feliz. Se encantou pelo jovem Antônio da Silva, e ali naquele relacionamento nasceu uma criança, mas ela não esperava que logo seria abandonada. Antônio, sem um pingo de caráter, foi embora, abandonou Socorro com o filho recém-nascido e não lhe deu mais notícias. E a Socorro agora vê a vida mais difícil. 10 anos longe da família, mãe solteira, abandonada pelo marido, não consegue emprego e hoje chora de saudades da casa do seu pai e de sua mãe, daquele abraço acalentado, as noites que ela tinha, ou de estender a mão e dizer bença pai antes de poder dormir, e poder apresentar os seus pais e dizer que ela tem um neto para mostrar a eles, mas ela sente a grande dor da saudade por não conseguir, não ter recursos para voltar para sua terra. E hoje, o nosso programa vai realizar esse grande sonho. Entenderam a COP? Entender o processo de redação, o copyright, ele é o redator, tá certo? Então, assim, você pega uma pessoa, a gente tem a estratégia chamada jornada do herói. Então, é o seguinte, o que é a jornada do herói? É a pessoa que sai em rumo às suas cavalgadas, às suas conquistas, e ela sai em rumo a uma luz de vitória. Só que no meio dessa vitória, ela encontra decepções, abandono, dor, sofrimento, ela encontra o fundo do poço. Foi o que eu peguei com a Socorro agora. Socorro vem do interior do Ceará e ela está em busca do sonho, que é São Paulo, ficar rica, próspera. E ela encontra dores e sofrimento. As dores e sofrimentos que eu coloquei para Socorro: chefe abusivo, um trabalho escravizante, um assalto que ela passou e um marido que deixou ela com uma criança recém-nascida, o abandono. Ela vai para o que nós chamamos de fundo do poço. E depois ela vai encontrar uma luz, que é o retorno para a casa dos seus pais. Alguém que vai ajudá-la. Então, assim, a jornada do herói, você tem o herói que está sonhando, a grande queda e a luz no fim do poço. A luz no fim do túnel. Então, assim, essa é uma maneira de você contar histórias. Você percebe que pessoas que sabem contar histórias, elas são cativantes, emocionantes. E tudo, às vezes, é técnica de quê? Disso daqui, ó. Às vezes, tudo isso daqui é técnica de persuasão, tá certo? Tanto políticos quanto apresentadores utilizam essas técnicas. Muita galera utiliza essa técnica. O copyright é uma profissão muito boa para você vender a narrativa dos produtos. Você vender a narrativa da jornada do herói, você conseguir construir histórias que vão fazer com que as pessoas fiquem encantadas com aquele produto. Bons vendedores, eles não são apenas vendedores, eles são bons contadores de história. O copyright, pessoal, ele utiliza o quê? Ele utiliza das estratégias de venda neurológica. Você vai fazer uma venda, mas você vai mexer com as emoções. E você vai usar técnicas. Por exemplo... É como se a pessoa estivesse vendendo não um produto, mas assim um propósito, né? Algo maior. Exato, você vende um sonho, um propósito, você vende uma liberdade financeira, liberdade geográfica. É igual os cursos que tinha aí na época da pandemia, que o pessoal ensinava você a ganhar dinheiro deitado. E não Então, era é como que funcionava tudo assim. Oi, Riquelme, pode falar. É como se fosse praticamente uma propaganda, um anúncio para atrair as pessoas, usando uma vivência de vida fictícia, mas que acontece na realidade. Exato. Aí você pega as ideias e coloca as pessoas expostas a isso. Pode falar, Irineuda. É impressão minha, é muito o que a Polishop usava. Por exemplo, eles queriam vender aquela mangueira de não sei quantos metros, aí colocava o pai banhando as crianças na mangueira, é mais ou menos isso, né? Exato, muito bem lembrado. A Polishop, ela sempre utilizou estratégias de copyright. Eu me lembro que tinha um produto, eu tinha muita vontade de comprar da Polishop. Eu era criança quando eu assistia essa propaganda, aqueles 20 minutos obrigatórios que tinha ali nas emissoras de TV antes de começar o desenho. Aí tinha um produto que era uma serrinha de marcenaria. Aí eles mostravam você construindo casas, você construindo objetos de artesanato. Então, assim, ele mostra o benefício que você pode ter com aquele produto. Você conta uma história.
E a Polishop, ela é muito boa em contar histórias através dos produtos dela. Eles nunca vendem um produto, eles vendem uma história. Eles usam a história, a emoção, o encantamento do cliente. Aí nós temos, dentro do copyright, dentro da profissão copyright, algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, eu vou dar até um negrito aqui, vai aparecer aqui para vocês, ó, a paz, tá certo? A técnica paz é mais ou menos essa aqui que eu fiz com o exemplo da Socorro. Problema, agitação e solução. Quando você tem um produto que você vai querer vender, você pode começar falando do problema. Um produto que vendeu muito para mulheres, estria. Produto que resolve estria. Então, assim, tem muita mulher que tem problema com estria, reclama demais. Aí você pode dizer assim, ó, aqui não tem ninguém chamada Luciana. Vou pegar aqui exemplo, Luciana fictícia. Luciana é inconformada em ir à praia. Toda vez que ela vai à praia, ela volta para casa extremamente frustrada. E sempre é mais uma briga com o marido. Por quê? Porque ao invés dele dar atenção a ela, ela percebe, mesmo que ele disfarce, ela percebe que ele olha para as outras mulheres e fixa bem o olhar nas pernas das outras mulheres. E Luciana se sente arrasada, porque nem o próprio marido está admirando a sua beleza. E aí Luciana sofre com as estrias. Aí você vai aqui, você falou do problema. Aí vamos agitar o problema. A agitação é você colocar o dedo na ferida, você fazer ficar um negócio pior. E o seguinte, e aí você continua falando, são as estrias que têm diminuído a autoestima, tem feito Luciana chorar todas as noites. A dor que isso tem causado a ela são dores não só físicas, por causa da vergonha, do constrangimento, e até mesmo das suas amigas, que não têm esse tipo de problema. Mas Luciana, que está sofrendo com isso, já pensou até em tirar a própria vida, porque não sabe como se posicionar, como encontrar uma solução para tudo isso. Aí você agita. Aí depois da solução, quando você chega na solução... É bem apelativo. É extremamente apelativo. Aí quando você chega na solução, mas Luciana, no meio de todo esse desespero, ela encontra com Simone. E Simone diz que viveu a mesma sensação. Ir na praia, não ser admirada, não ver as pessoas sorrindo para si, ver seu corpo ser rejeitado. E a sua amiga Simone falou para ela sobre o método XPTO. Através do método XPTO, ela restaurou seu sorriso e começou a se sentir admirada, cobiçada, desejada quando ia para a praia. Aí, Luciana não perdeu tempo, começou a aplicar o método XPTO. E o seu marido, que antes desviava o olhar para outras mulheres, agora fica revoltado, porque tem outros homens olhando para ela também. Então, assim, você vê que foi mostrado agora o problema, a agitação e a solução. A agitação é você deixar a dor pior da pessoa. Então, você faz uma narrativa. E, assim, essas propagandas, elas acabam, assim, às vezes sendo pesadas. Algumas pessoas sendo pesadas, mas você tem elas na internet. Você adapta conforme qualquer coisa. Aí você tem essa outra técnica aqui, que é a AIDA. Opa, AIDA. Essa é a mais utilizada. Ainda não, seu Zé. AIDA. A AIDA é atenção, interesse, desejo e ação. Você vai chamar a atenção. Por acaso você está sofrendo com mudança de profissão? Você já imaginou que existe uma profissão nova no mercado, que não precisa de formação superior e que você pode ingressar com 4 horas de estudo e já está formado? Tem pessoas que hoje já estão ganhando dinheiro, fazendo 5, 6, 10 e até 15 mil reais depois que aprenderam o método XPTO. Quer saber como? Ligue para mim ou clique no botão abaixo. O que foi que eu acabei de fazer para vocês? Uma narrativa AIDA. Eu chamei a atenção, eu comecei com uma pergunta, eu tento despertar o seu interesse, mexo com o seu desejo, quando eu falei das possibilidades de ganho, e eu chamo para ação. A ação é, liga para mim ou clica no botão abaixo, tá certo? Então, assim, você tem muitas técnicas que você pode utilizar. Então, assim, essa daqui são as mais conhecidas. A paz, a AIDA, aí também tem a técnica pastor, tá certo? Que é uma técnica um pouquinho mais avançada, e por aí se vai. Você consegue utilizar inúmeras Fiquei curiosa dessa técnica pastor. eu vou pegar...
Oi? Tem que dar quanto? Não, não paga nada, não. Aí essa técnica, pastor, ela é o problema, a agitação, a solução, a transformação, e aí você vai trazer uma segunda solução no final, tá certo? Ela é um pouquinho mais complexa, depois eu trago ela para vocês. Então, assim, o copyright, ele é essa arte de você contar histórias. Vale muito a pena, é um mercado amplo, precisa de profissionais e você não precisa ser formado. Você pode decidir a partir de hoje que quer ser um copyright. Você precisa ler livros e escrever. Você tem que gostar dessas duas coisas, ler e escrever, para se tornar um profissional do copyright. Ah, mas tem a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma aliada sua nessa profissão, porque você pode pegar todo o seu texto e pegar uma IA específica, porque existem inteligências artificiais específicas para copyright, e você pede para ela ir fazendo correções, ajustes, organizando os gatilhos mentais, tá certo? Pronto. O Storytelling, Cíntia, ele é uma derivação do copyright, tá certo? Ele é uma das áreas. Ele seria a jornada do herói, né? A maneira de contar a história, tá certo? A profissão raiz é o copyright, o storytelling é só uma das técnicas que o próprio copyright utiliza. Aí você tem aqui um método, tá certo? Uma maneira de você ganhar dinheiro. Se você quiser vir para essa profissão, tem vaga, as emissoras de TV contratam muito, redatores, tá certo? Mas aí, quando é para ser redator profissional, eles vão exigir que a pessoa tenha formação, às vezes exigem que tenha formação em língua portuguesa. Mas se você provar que é um copyright, um bom escritor, você vai se dar bem, tá certo? Só que você tem que dominar isso aqui, ó. Persuasão, tá certo? Persuasão. Aí eu pergunto para vocês, o que é persuasão? É o convencimento. Eu Você não sei. convencer alguém da sua ideia. Muitas pessoas falam que eu sei persuadir, mas a pessoa Cíntia Santos, às vezes eu me acho que eu não consigo, não. Eu não consigo entrar na cabeça das pessoas, não, porque eu sou muito explosiva, vamos lá. Tem muitas técnicas dentro do digital, né, que você tem que gerar o desejo e a curiosidade. Aí eu chego lá, puf, já estoura logo a bomba, todo mundo já fica logo sabendo o que eu vou fazer. Aí tem que gerar o desejo, né? A persuasão é quando você vai lá e induz a pessoa a fazer aquilo, gera aquele desejo para a pessoa querer e fazer o que você está mostrando. Ok, alguém mais, pessoal, pode contribuir? O que é persuasão? Uma das técnicas é você falar o que a pessoa quer ouvir, né? Que ela é linda, maravilhosa. Uma das técnicas é você falar o que a pessoa está precisando ouvir. Pessoal, persuasão é você conseguir convencer alguém a tomar uma determinada ação de uma forma clara ou induzida pelo comportamento. O Robert Cialdini, ele afirma que o processo de persuasão começa antes da primeira conversa, da primeira fala. Quem é bom de persuasão, vou dar essa dica, quem é bom de persuasão, antes da primeira fala, ele já analisa o ambiente e já vai comandar o processo da conversa. Vou lhe dar um exemplo. Vou puxar aqui para o lado do encontro. A mulher encontra com o homem. A mulher chega e o cara chega também. Não estende a mão para cumprimentá-la, não pergunta se está bem. Você acha que vai dar certo alguma coisa ali, sim ou não? Rapaz, mas se rolar um sorriso, uma piscada de olho, um olhar fixo, né? Assim como o seu. Você olha um olhar fixo. Aí é o seguinte, ó, o processo de persuasão ele começa bem antes da primeira conversa, do primeiro bom dia, porque nós temos também a questão da linguagem comportamental. A partir da maneira como você se comporta, aqui puxando a persuasão, ela domina essa questão também de como você vai conversar com a pessoa. A maneira como você vai tocar na pessoa, ou vai se permitir ser tocado. Então, assim, você tem um processo da ética do comportamento. Então, por exemplo, em conversa com pessoas, em cumprimento com pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente tem mulheres e homens.
Quem é que define o tipo de comprimento entre um homem e uma mulher? É o homem ou é a mulher que define? Eu acredito que é o homem, que ele que chega. A gente sempre, no caso, quando é homem e mulher no encontro, a regra da ética Depende é a do carro que ele mulher. chega. Oi? Depende de qual carro ele chega. Dep- Depende do carro, né, Ivan? Rapaz, imagina chegar com o Celta, qual seria o comprimento? Aí é o seguinte. No Bate mínimo logo a 300 porta do quilômetros de carro na distância. cara dele. Hã? Bate a porta logo do carro na cara dele. Aí é o seguinte, ó. Quando você tem um processo de persuasão, a ética diz que é a mulher que define como vai ser o comprimento. Então, se você chegou, o homem que chegou, a mulher já estava, ela define se é um aperto de mão, se é um abraço, se é um beijinho no rosto. Então, é a mulher. E a partir do sinal que ela dá, você vai reagir. Você vai ter que ter uma estratégia montada. A persuasão, ela procede dessa forma. Em um encontro de negócios, quem aperta a mão e sobrepõe a mão para cima é quem vai ter o domínio, que já está marcando território. Então, assim, claro que isso aqui está na teoria. Na prática, você precisa de mais habilidade. A persuasão, ela começa antes, tá certo? Um grande exemplo de persuasão, vou contar aqui um caso aqui a vocês, que está num livro que eu posso mostrar para vocês. É um psicólogo, ele entra no seu consultório, passa pela recepção do consultório, não cumprimenta ninguém e vai direto para a sua sala de atendimento. Chega na sala, a secretária dele avisa que tem uma paciente nova. E ela está ali sozinha aguardando para ser atendida. O psicólogo volta e olha para essa mulher e pergunta qual é o problema dela. E ali mesmo na recepção, que só estava ela disse que o problema dela é o marido, que quer viajar de avião e ela tem medo. E várias vezes ele viaja de avião, mas ela não vai. Ela sempre fica em casa. E dessa vez ele ameaçou que caso ela não vá, vai ter divórcio. Aí ele olha bem nos olhos dela e faz uma simples pergunta. Você tem medo de avião ou tem medo que ele descubra que você está traindo ele? Aí ela diz assim, como é que você sabe que ela está... Como é que você sabe que eu estou cometendo a traição? Essa é a pergunta dela. Aí ele diz assim, simples. Quando eu entrei, observei e vi um comportamento seu que indica que você traía seu marido. E você está aqui não pelo medo de avião, mas sim pela descoberta da traição. Você entendeu que o processo de persuasão, ele é uma avaliação antes, tá certo? Tudo bem, Eliane? É uma avaliação que você faz do ambiente antes. Então, assim, a persuasão existem técnicas. Você tem os gatilhos mentais, que o copyright precisa dominar as técnicas de convencimento, de contar a história, e a melhor persuasão não é aquela que você insiste, é a que você deixa a pessoa livre para decidir, desde que a decisão vai ser a sua. Entenderam? A melhor persuasão é aquela que você deixa a pessoa livre para ela decidir o que ela quer, desde que ela decida o que você propôs desde o início, tá certo? Social media, tá bom? Já para encerrar aqui, social media é uma profissão do digital que vale a pena, mas eu particularmente não gosto muito porque a galera confunde social media com isso daqui, ó, design gráfico, design e web design. O social media, as pessoas acham que é a pessoa que vai fazer artes para as redes sociais, é a pessoa que vai fazer artes ali para o digital. E não são. O social media é a pessoa que vai fazer o levantamento do conteúdo, qual conteúdo deve ser gravado, a forma da gravação, iluminação, entender toda a parte técnica e a parte prática. Então, assim, a pessoa precisa, tá certo? O social media precisa entender não só de design gráfico, ele entende da gravação de vídeo e da produção do conteúdo, o levantamento do conteúdo, para saber se o conteúdo vai dar sucesso ou se não vai dar sucesso. Social media é muito bom. Algumas cidades do interior do nosso Ceará tem alguma galera que está fazendo dinheiro, mas assim, é uma prestação de serviço que você vai vender por por R$500, R$300, R$200. E você tem que impor limite. Se você não impor limite, você fica refém do dono da empresa.
E o pessoal, às vezes, quer pagar R$ 50. Essa aí é a minha raiva, tá certo? É a minha queixa nessa profissão, porque o pessoal quer muito banalizar o serviço do social media. Eles querem pagar R$ 50. R$ 50, meu filho, não é mais nenhuma pizza, às vezes, direito. Você não compra nenhuma pizza por R$ 50, uma pizza bem recheada. Aí você quer pagar o serviço do social media por R$ 50. Então, assim, o social media, ele tem que se impor a partir de R$ 300, tá bom? Pode falar, Cíntia. Eu, por exemplo, eu me considero uma social media aqui da minha cidade. Eu não mostro nas minhas redes sociais hoje em dia, porque o meu foco é mostrar mais o digital, né? Minhas vendas do digital. Mas antes, lá em 2015, 2017, até 2020, eu trabalhava como social media e hoje eu estou voltando a essa profissão. Até hoje mesmo, eu acabei de chegar, antes da aula começar, eu tinha chegado também de uma... Eu tinha feito umas gravações, né? E aí o pessoal fazia isso, me chamava para vir fazer os stories e queria me pagar por permuta. E aí as lojas aqui, como tem muita loja de roupinha barata, né? Aí eu tinha que gravar ali a sequência de stories, fazer provador, e elas queriam me pagar com a peça de roupa. Aí eu disse, não, não dá certo, porque eu preciso colocar comida na mesa de casa, né? Eu preciso de dinheiro. Exato. E aí muitas lojas aqui da cidade acabaram me dispensando. Não, não quero não, não quero não. Você quer cobrar, a gente tem que pagar. Aí eu sou... Aí muitas pessoas não davam esse valor. Hoje em dia, elas já estão enxergando mais como uma profissão, como um trabalho, porque se elas não pagar o valor que eu quero, elas também não vão ter o meu trabalho. E aí acabam submetendo ali as funcionárias a fazer um trabalho ali obrigatório, que nem eu já vi muitas empresas aqui, que eu não gosto de gravar vídeo, mas eu tenho que fazer para salvar meu trabalho, né? Aí, graças a Exato. Deus, hoje eu consegui, né? Eu conversei com as empresas e aí elaborei o seguinte, ó, se você quiser que eu vá um dia avulso, eu gravo de 10 a 15 stories, faço um vídeo bem legal assim para o seu feed, cobro R$ 90. Eu acho ainda barato, mas ok. Agora, se você quiser fechar um pacote, 2 vezes por semana eu venho, as 2 vezes na semana, gravo ali de manhãzinho os stories, a sequência de stories pela parte da manhã, e a gente elabora um vídeo para o feed. Fica 150. Então, aí fica ao critério. Quem quiser, bem. Quem não quiser, porque ainda mesmo assim é barato, né? Mas a profissão de social media é muito desvalorizada. Eles acham que é só gravar um vídeo e postar, sendo que tem muita coisa ainda por trás. Pronto. Cíntia, nesses vídeos que tu grava, você aparece ou tem uma pessoa que aparece? Não, por enquanto eu não apareço, mas antigamente eu aparecia, porque eu era quem fazia o provador das roupas, eu mostrava a fachada da loja e tudo mais. Hoje eu decidi não aparecer, porque como eu quero pegar um número maior de empresas, né? Aí não vai ficar legal aparecendo em todas. Aí eu Exato. vou e falo com as funcionárias da loja, ó, apareça aí, salve seu trabalho. Não, era justamente isso que eu ia colocar para ti, assim, que você não aparecesse. Você seja o social media, mas que você não apareça, tá certo? Que você evite aparecer, porque depois o pessoal vai ver, vai te comparar com a garota propaganda. E você vai estar fazendo propaganda para várias empresas. E tem hora que vai confundir a mente das pessoas. Ela está aqui, está ali, ela está onde, ela trabalha onde? E o social media você não aparece, você deixa que tenha alguém que apareça. O interessante é que quem apareça seja o dono da loja, né? Você faça dele um expert, ensine ele a falar, né? O chato do social media é isso, porque você tem que educar o cliente. Você tem que ensinar ele a falar, como se posicionar, o que vai ter que dizer, o que não vai dizer, e por aí se vai. Quando você tem ali uma funcionária que ele disponibiliza, e geralmente assim, esse é mais com as meninas, que as mulheres são mais voluntárias, são mais desenvolvidas na hora da fala para esse tipo de vídeo, é legal. Mas quando não tem, às vezes é bom que seja o dono, tá certo? E realmente, assim, o valor tá barato. R$ 90, R$ 150 está barato. Mas você pode agregar, ô Cíntia, isso já fica até como dica para outros clientes. Você pode agregar esteira de produto. O que seria esteira de produto? A pessoa está comprando um social media teu, são 10 stories, não é isso? Pronto, 10 stories por R$ 90. E um vídeo para o feed por R$ 150. Aí vamos ampliar isso.
Além dos stories, que são vídeos, por que você não acrescenta artes? Você casa o design gráfico. Olha, tu vai comprar, eu vou te vender os 10 stories na semana e ainda vou te vender mais 20 artes específicas. Aí você consegue produzir essas artes no chat GPT. Já criou alguma arte gráfica no chat GPT ou no Flow? Já no chat GPT já, e no Gemini só. Pronto, o Gemini. Aí, se você pegar, tem umas trends de IA, Cíntia, que você pode vender. Isso aqui é uma dica até para o nosso colega Hugo, que tem a questão da venda dos pendrives. Tem a ferramenta chamada Gemini. Dentro do Gemini tem um Flow. O Flow é para produção de vídeo. Tem umas trends que a gente acha ali no Trend com IA, construção com IA, montagens com IA, que vocês conseguem adaptar dentro do trabalho de social media. Então, tem uma trend que estava todas as prefeituras fazendo, mostrando a construção de um posto de saúde. Mostra o terreno e depois mostra o posto de saúde construído. Você só precisa da foto com ele construído. E a IA, ela faz as duas partes. O terreno vazio e depois com o processo da construção. Social media vale a pena, mas vocês estão vendo a minha fala, ela é validada aqui pela experiência da Cíntia, né? Porque está numa cidade que tem um limite de pessoas, né? Um limite de habitantes, e a cidade também, às vezes, não paga tão bem, né? Então, ou seja, ela precisou esperar de 2021 para cá, para começar a ser reconhecida, né? Ser monetizada. Antes era na permuta e agora é no valor. Então, de 90 a 150 e por aí vai. Cria um pacote, Cíntia, um pacote de artes e de vídeos para tu vender. Eu não sei se você já tem. E vai colocando ali uma esteira. Você começa com 90, 150, R$300, 500, e pensa em conseguir 10 clientes. 10 clientes. Geralmente, aí você já reserva o direito de não ter exclusividade. O problema da prestação de serviço do social media é porque o pessoal às vezes quer exclusividade. Se você faz para a minha loja, não pode fazer para outra loja de roupa. A minha loja de roupa, ela é única e exclusiva. Se você faz para o mercantil X, não pode fazer para o meu mercantil. Então, assim, e assim vai. Você já reserva o direito de não exclusividade. A pessoa quer exclusividade, então você coloca aí, você pode colocar aí, por exemplo, 3 mil, 5 mil reais, já bota um preço lá em cima para deixar a pessoa presa, amarrada, para ela dizer assim, não, eu não quero, ou então eu quero, tá certo? Muito cuidado com assim. E essa questão do serviço do social media é muito bom, mas a gente tem que ter uma tabela e reservar o direito da não exclusividade. Outra pergunta, Cíntia, aí na tua cidade, você tem alguma menina que é influencer? Né? Eu falo menina assim, porque essa jovem de 20, 18, 16, você tem alguém que é influencer que tem a média de 20 mil seguidores, 10 mil seguidores? Aqui na cidade tem bastante menina, assim, que são as influências, né? Você tem amizade com elas? Conhece? Sim, tenho. Aí o que é que você pode acrescentar, pessoal? Essa ideia que eu estou dando para a Cíntia, você pode adaptar dentro do seu negócio. A Cíntia já vende um pacote por R$90, que é uma postagem de 10 stories. 150 com um vídeo. E ela pode perguntar a essas meninas quanto é que elas cobram para repostar esses vídeos que ela publica. Aí você pode acrescentar, a esteira de produtos que eu falei agora há pouco. Você pode acrescentar, olha, eu tenho 2 amigas que são influencers, aí você não vai usar nem amigas, eu tenho 2 parceiras de negócio, que elas são influencers e elas têm tantos mil seguidores. Se você pagar mais tanto, aí digamos que elas cobrem 50, aí você acrescenta R$20, eu acho pouco, geralmente é 100%. Você acrescenta mais R$20, aí você cobra, se você me pagar mais 70, a fulana de tal e a Beltrana, elas são influências e elas vão repostar o teu conteúdo. E já é uma forma de você fazer uma parceria. Você tem um segundo serviço. Aí você não fica preso a ninguém, você não tem amarras financeiras. Pessoa, fulano eu conheço, ele tem bastante seguidor, então eu quero vender também, eu quero que você acrescente. Você pensa numa tabela que acrescente valor, para você chegar o quê? Nos R$10 mil. Nos 10 mil de faturamento, você consegue desenhar uma tabela, com isso aqui que eu estou te falando, com o serviço que você tem, para você chegar em 10 mil. Qual é a tua cidade mesmo, Cíntia, que eu esqueci?
Campos Sales. Campos Sales, né? Beleza. Aí, Campos Sales, o que é que você tem? Tem quantos comércios na cidade de Campos Sales? Tu tem noção? Tem vários. Assim, mercado de alimentação grande tem 3. Agora, tem vários comérciozinhos pequenos, loja, tem muita coisa. Pronto. Aí, pessoal, o que é interessante do social media? Organiza a abordagem, tá certo? Organiza a abordagem por tipo de comércio. Supermercado, é um tipo de comércio que você tem paciência para atender, sim ou não? Dentistas, quantos dentistas tem na cidade? Será que compensa abordar todos eles logo? Então, assim, uma dica para quem é social media, aproveitar que a Cíntia revelou aqui essa atividade profissional. Prestação de serviço é melhor do que comércio varejista. Você vender um pacote de social media para um dentista, perdão, para um advogado, para um escritório de contabilidade, é melhor do que, às vezes, você vender para um supermercado, porque geralmente eles querem exclusividade. Comércios varejistas, atacadistas, eles geralmente querem exclusividade, querem resultado em grande volume e não têm disponibilidade, não tem a disponibilidade intencional de pagar por isso. Tá certo? Então, assim, vale a pena você pensar nos prestadores de serviço. Você já teve alguma experiência com prestadores de serviço, Cíntia? Prestador de serviço como assim? Dentista, advogados, escritório de contabilidade. Não, na empresa que eu estava, porque assim, eu entrei numa empresa de social media, né? Já tá com 2 vezes que eu entro. Aí na primeira eu tinha, só que no meu caso eu não gravava stories nem nada, porque como não era aqui da minha cidade, eu só ficava por conta de fazer as postagens. Eu tinha acesso das redes sociais e postava na hora certinha, programava tudo. Aí eu fui sair. Aí nessa outra que eu estava, tinha advogado, tinha dentista, tinha tudo, só que eu não cheguei a acompanhar, porque Ah, estava muito corrido para mim. o teu trabalho tu faz, ainda tem uma empresa parceira ou é independente? Eu estava trabalhando com a empresa, só que aí eu saí da empresa, porque eu não estava conseguindo conciliar a casa com o trabalho e tudo, eu estava deixando a desejar, porque como eu não tenho transporte, aí eu tinha que estar andando, né? E aí tinha que deixar a menina na escola, buscar. Aí às vezes eu chegava atrasada, aí eu preferi sair. Aí eu tô agora independente mesmo. Pronto. Não, independente é muito bom. Se você puder seguir isso aqui que eu te falei, monta uma tabela que tu consegue ver com 10 mil reais, teu objetivo de 10 mil. Qualquer outro colega que está ouvindo aqui, se você adaptar o que eu estou falando do social media e você está numa cidade como Campos Sales, Capistrano, Baturité, Morada Nova, que são cidades que não são polos acima de 100 mil habitantes, são cidades do interior, que você tem uma variação de 30, 20, 40 mil habitantes, e tem um comércio assim, diversificados, a maioria desses comércios é 2, 3 supermercados grandes e os demais são serviços e pequenos. Você focar na área de serviços, por exemplo, tem quantos dentistas em Campos Sales? Tem 10. Oferece para os 10, vê se eles fecham. Aí você vai cobrar um determinado valor. Aí tem quantos escritórios de advocacia? Aí tem que ter cuidado, porque advogado às vezes, tem deles que pode querer usar da habilidade do conhecimento do direito, e também eles têm regras também para publicidade. Contabilidade, tem quantos escritórios, como é que você pode oferecer um serviço de social media? Aí você pode agregar não só Instagram, Cíntia, e todos os demais colegas, não só Instagram. O social media, ele não é só Instagram. Você tem outras ferramentas. Então, eu tenho Instagram, eu tenho um TikTok, eu tenho Facebook, lá as páginas do Facebook que a gente acha que estão ali no silêncio, e nós temos o Kawaii. Todas essas ferramentas você pode explorar, canal no YouTube, e você pode construir, você cobra pela construção desses perfis e pela alimentação desses perfis. A pessoa quer só Instagram, beleza, é uma coisa só. Mas aí ela quer mais 3 redes sociais, aí você aumenta o preço. Então, assim, você monta uma tabela da prestação de serviço que logo, logo você vai ver que você consegue chegar ali 10 mil, 2 mil reais de faturamento, tá certo? Assim, só com ele, só com a prestação de serviço. E depois vocês conseguem migrar para outra coisa, assim, outra atividade profissional. Pode ser que o social media, para muita gente, isso aqui seja
a melhor solução para o início. Por que a melhor solução? Porque você entra com quase zero dinheiro, né? Você precisa ter ali só o seu telefone, às vezes um bastão de luz, ou às vezes não é nem um bastão de luz, você grava em ambientes mais claros durante o dia e tudo mais. Ou se você vai vender a parte só de artes fixas. Próxima profissão do digital, assistente virtual. Gente, isso aqui é mais CLT. Se você está atrás de emprego no digital, emprego formal, várias empresas oferecem a função de assistente virtual. Você faz trabalhos burocráticos de casa, tá certo? E você recebe uma demanda e você tem que fazer o atendimento a partir de casa. E em cima dessa demanda, você vai ter que comparecer, você vai ter que ter horário para comparecer, vai ter que bater ponto de forma digital, você vai ter que cumprir algumas regras para atender o seu trabalho. Então, assim, por exemplo, empresas de aviação, tinha um tempo que eles estavam contratando muito assistente virtual, eles tinham bastante a contratação de assistente virtual, porque você evita algumas questões trabalhistas, acidente de trabalho, essas coisas. Então, assim, você tem certas empresas aqui, se você fizer uma pesquisa, tem empresas contratando assistente virtual. É uma forma de você trabalhar no digital, tá certo? Claro, demanda tempo para pesquisar. A gente vive numa geração muito fast food que quer tudo pronto. Já quer que esteja tudo pronto, tudo na hora pronto, antecipadamente pronto. Aí aqui você tem que fazer o quê? Professor, tá pronto? Tá não, tem que pesquisar. É aquela questão daquele versículo. Quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta se abre. Então, assim, se você está precisando de um emprego, de uma forma de ganhar dinheiro no digital, não quer sair de dentro de casa, mas quer garantir ali pelo menos um salário mínimo, ou até mais, você consegue achando um emprego de assistente virtual. Só que é formalidades trabalhistas, você vai ter formalidades trabalhistas, tá certo? O assistente virtual é legal? É, tá bom? Mas não é uma forma de empreender, é uma forma de trabalhar registrado. Design gráfico. Professor, teria como tu repetir só o que é que o assistente virtual faz? Porque meu filho entrou aqui aí começou a falar, porque deu um trovão bem grande aqui. Ah, tá certo. O assistente virtual, ele é focado mais em resolver serviços burocráticos e administrativos. Não é nem focado em marketing, tá certo? Ele não é focado nem nessa área do marketing. O virtual, ele está mais focado em prestar um serviço por demanda. Cada empresa tem um determinado tipo de demanda. Às vezes é catalogação de arquivos, às vezes pode ser serviços de design gráfico, atuar como assessoria no marketing, fazer levantamentos de pesquisa, varia. Mas tem muita empresa que paga para a pessoa ser assistente virtual. Ela trabalha de casa em muitas funções administrativas. Então, eu acho que era basicamente o que eu fazia. Eu não fazia pesquisa nem nada, eu só pegava os designs que o rapaz fazia, ficava com acesso às contas e postava. Então, isso é tipo um trabalho, né? Que você acaba sendo CLT. Calma, Socorro, não deixa o caldo secar não, viu? Bota um pouquinho de água aí nessa panela. É o pirão, viu? Tá devendo para mim, viu, Socorro? Aí a gente tem aqui, ó, o design e o web design, tá certo? O design é a pessoa que produz artes gráficas, tá certo? A pessoa que produz arte. Hoje você consegue produzir arte gráfica com IA, consegue produzir vídeo com inteligência artificial. O Flow pode ser utilizado para produzir vídeo. Se você fizer uma pesquisa, vai descobrir que tem outras ferramentas de IA que a gente pode utilizar. E o web design é a criação de site. Vamos resumir o web design na criação de site. É a pessoa que consegue criar site, landing page, a página de captura, página de recompensa. Você não precisa nem entender o que seria isso agora, mas entenda que é site. E com as IAs também conseguimos criar site. Você pega a foto de uma pessoa e diz assim, ó, eu quero que você construa um site que tenha essa foto e fale desse produto. Ele sozinho constrói. Você nem precisa entender de programação, tá certo? Você nem precisa entender de programação. Você consegue desenvolver aqui o web design utilizando. A gente faz web design, criação de site. Aqui você gasta um dinheirinho. Hoje em dia as empresas não focam em construir site, mas é para quem é produtor, quem tem um curso e tudo mais.
Aí você vai ter ali uma página de vendas. Web design dá dinheiro, mas tem que estar em capital, tá bom? Você tem que estar em capital, trabalhando para uma agência, ou você vai trabalhar através dos sites, né? Eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar aqui, ó. A gente foi falar na hora do almoço, ó. Já deu fome aqui. Ó, a gente tem os sites que é o Freela, o 99 Pila, tá certo? Que sites são esses? Vocês vão pesquisar, eu vou pesquisar os nomes bem direitinho, mas acho que o mais conhecida é esse, o Freela e o 99 Pila, que são pessoas que contratam serviços pontuais. Então, por exemplo, eu chego nesse site e eu digo, ó, eu vou pagar R$100 para 30 artes, com o nome e a logomarca X. Aí você, que é design, vai lá nesse site e faz. E você recebe o seu dinheiro através desse site aqui, tá certo? Eu estou precisando de uma história para vender um ventilador. Aí você é copyright ou você sabe escrever, eu vou pagar R$200 para escrever, tá certo? Aí, assim, esses sites seria melhor para quem está nessas profissões aqui, de design e web design. A pessoa está querendo um site para um produto de emagrecimento, mas que não seja agressivo, não seja apelativo. Aí você consegue construir esse site e vender. Aí essas plataformas, o Freela, 99 Pila e por aí se vai, são plataformas que intermediam prestação de serviço. Mas é a maneira de você também trabalhar no digital. Se você entende do ramo, tá certo? Você entende da atividade, você consegue. Professor, eu consigo ser design gráfico? Só no YouTube. Dá uma olhada no YouTube, você consegue ser um excelente design gráfico usando o Canva, tá certo? Usou o Canva e outras ferramentas gratuitas, você consegue se tornar um design gráfico, consegue se tornar um videomaker, tá certo? Mais um editor de vídeos e um videomaker de IA e também web design. Isso você consegue. É entendido, pessoal? Ô Raimundo, só uma Oi, pergunta Alessandro. aqui. Esse site que você citou aí, o Flow, ele é o que é? Ele é de produção IA, é grátis ou é pago? De IA. Ele é gratuito, mas ele tem um limite. Você pode criar um vídeo de salgados com o Flow. Aí ele é limitado, tipo, é um vídeo por dia. Aí se você O Flow. pagar R$40, você consegue fazer ilimitado. Pronto. Tá bom, Raimundo. Obrigado aí pela dica. Tá ok? Disponha. Mais alguém? Pessoal, cardápio do almoço de vocês. Olha aqui o exercício. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão me trazer essa pesquisa pronta. Ó. Tá aqui o exercício, ó. Não vou nem fazer a narrativa dele, ó. Tá aqui o exercício, vou já colocar o PDF no grupo para dar tempo vocês fazerem isso daqui, beleza? Todos compreenderam o conteúdo da aula? Há alguma dúvida ou pergunta, jovens e jovens do nosso Brasil? Pode usar o chat GPT para responder o exercício aí? Pode. Ele facilita. Eu faço igual, eu tenho uma prova já com os alunos, aí o aluno soltou para mim. É só a gente sozinho? Eu disse, Aí eu vou usar o chat GPT. Eu digo, eu vou desligar a internet. Ainda vou recolher os telefones, mas pode usar o chat GPT, viu? Ele consegue, eu acredito que ele consegue, só que ele limita, porque como ele vai precisar fazer uma pesquisa na internet, ele limita, tá certo? E me entrega amanhã, tá certo? Até amanhã, né? No decorrer do dia vocês podem mandar. Pessoal, porque já saíram alguns, mas amanhã eu vou colocar o link novo do grupo, um novo grupo para vocês, para me resolver uma bagunça aqui, e também, quando vocês entrarem, vocês vão ter que me mandar nome completo, e-mail e CPF, para eu poder atualizar os dados de vocês dentro do sistema do Academy, tá certo? Gente, bom almoço, boa tarde para vocês. Raquel, eu vou botar no novo grupo, tá certo? As aulas também do que estão lá gravadas, elas vão ficar lá no grupo, tá certo? Pessoal, bom almoço. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no grupo ou no privado.
Até amanhã, se Deus quiser. A Socorro já saiu, não disse nem qual é o cardápio de hoje do almoço dela, do pirão. Tá certo? Gente, tô indo almoçar. Tchau. Almocem. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Abraço. Fui.